Hello, crocheteira! Seja muito bem-vinda a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Meu nome é Bianca Almeida, sou professora de crochê moderno e hoje estarei te ensinando o passo a passo completo desta linda peça, que é super rápida, super fácil de fazer, lindíssima, uma peça extremamente lucrativa para você acrescentar no seu portfólio de vendas, tá? Olha só, nem parece que eu mexi aqui no meu rolo. Com esses dois fios aqui, eu ainda consigo fazer umas 4 a 5 mini carteiras como esta daqui. Então, é realmente muito lucrativa. E aqui na nossa aula, eu te conto todos os segredos, tudo que você precisa saber para fazer essa peça aqui no tamanho que você quiser. Porque é uma peça que você pode personalizar de acordo com o seu gosto, de acordo com o gosto do seu cliente, enfim. Então, eu conto tudo que você precisa saber aqui na nossa aula, tá? Então, antes de começar, já deixa aqui o seu like, já se inscreva aqui no nosso canal. Isso é importantíssimo para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para você. E deixa o seu comentário, me conta aqui o que você está achando dessa peça e qual é a peça que você gostaria muito de aprender. Quem sabe eu não trago um tutorial completíssimo aqui, exclusivo para você, hein? Agora, bora colocar a mão na massa que eu já estou ansiosa para te ensinar esta peça lindíssima. Bora produzir. Vamos usar os materiais e hoje eu estarei utilizando esta linda combinação de cores, porque eu peguei esta referência no Pinterest, achei lindíssima e decidi trazer uma proposta dessas cores em uma peça de crochê aqui para você. Então, vou utilizar aqui o fio de juta Kumaru Color da Castanhal, que é um produto de origem amazônica, 100% sustentável, tá? Este rolo tem 361 metros, 200 gramas. Escolhi aqui a cor azul, olha que cor linda, super vibrante, né? Então, aqui é a cor azul e aqui o verde limão. Espessura do fio, 1,34 milímetros. Sugestão de agulha, da 2,5 a número 3. E aqui nós temos a composição, ó, 75% juta, 25% malva. A juta e a malva são fibras naturais e a malva é uma fibra exclusiva da Amazônia, tá? E o Tex de 700. Eu já estou super ansiosa para ver o resultado final dessa peça, porque eu nunca trabalhei essa combinação de cores e eu acho que vai ficar assim, lindíssima. Além do fio, estarei utilizando este fecho maravilhoso lá da Arena Metais para dar o tchan que a nossa peça precisa, tá? Agulha número 4 e tesoura para fazermos o acabamento. Então, vamos iniciar o nosso trabalho. Estaremos sempre utilizando aqui os dois fios juntinhos, ó. Aqui, ó, os dois fios juntos. E eu vou iniciar fazendo correntinhas. Então, ó, eu paro aqui a minha agulha, giro, laço e passo aqui por dentro da minha primeira alcinha. Então, aqui já é minha primeira correntinha, eu já conto com ela. Então, ó, laço, fio, passa aqui por dentro. Laço, fio, passa aqui por dentro. É importante que você sempre deixe aqui, ó, os dois fios juntos para que você possa laçar e trabalhar os dois ao mesmo tempo. Então, vai ficar assim, ó, uma mescla lindíssima. Então, laço, fio, passa aqui por dentro. Laço, fio, passa aqui por dentro. E você pode fazer quantas correntinhas você quiser, tá? Aqui no meu caso, eu vou fazer um total de 15 correntinhas. Feito aqui as minhas 15 correntinhas, ó, eu vou pular essa correntinha aqui, vou na segunda, pegando a alcinha de cima, laço, fio, traz pra frente, ó, agulha retinha, laça e fecha. Pontinho da frente, ó, alcinha de cima, traz pra frente, laça e fecha. Alcinha de cima, traz pra frente, laça e fecha. Então, nós vamos trabalhar aqui, ó, pontos baixos. É bem simples, é bem fácil fazer essa carreira, porque nós vamos trabalhar repetição de carreiras em pontos baixos. Então, ó, introduz, traz pra frente, laça e fecha. E olha como fica linda. Ai, eu tô muito apaixonada nessa combinação de cores. Eu vi, como eu disse pra vocês, essa inspiração no Pinterest e eu tava doida pra produzir essa peça. Ó, aqui eu peguei só uma alcinha, tá vendo? Então, eu tirei, ó, tem que pegar as duas alcinhas, porque eu tô trabalhando os dois fios.
Então, as duas alcinhas não, né? Os dois fios, desculpa, ó. Tá vendo? Sempre pegando aqui os dois fios na alcinha de cima. Olha que linda essa peça. Você vai ver o quanto é fácil esta peça e como ela fica linda. Ó. Você pode fazer quantas correntinhas você quiser, enfim, quer uma peça maior, quer uma peça menor, fica aí a seu critério. Ó. Vou fazer aqui meus pontos baixos, até chegar aqui no meu último ponto. Ó. Certo? Cheguei aqui no final, obrigatoriamente eu vou fazer uma correntinha de subida, vou virar o meu trabalho e olhando aqui por cima, ó, na primeira, abaixo da segunda correntinha, ó, entre o primeiro e o segundo ponto, bem aqui, ó, você introduz a agulha e começa a fazer aqui, ó, pontos baixos novamente. Ó, tá vendo? Sempre entre um ponto e outro, abaixo aqui da cabeça do ponto. É bem simples fazer essa peça. Uma peça muito gostosa de crochetar. Ó. Então, você pode pegar duas cores do fio de juta com Marocolor para produzir esta peça. Então, veja as cores que combinam aí. Eu sempre gosto de pegar ideias e referências no Pinterest, que fica muito mais fácil de acertar as cores, tá? Porque nem todas as cores combinam. Então, o legal é você pegar sempre referências. Ó. Então, eu vou aqui produzindo os pontos baixos. Ó, até chegar aqui no final. Ó. Este é o meu último ponto, tá vendo? Aqui é a cabeça do ponto. Se eu faço a correntinha de subida e viro meu trabalho, tá vendo que aqui vai ficar um buraco? Porque que tá faltando um ponto. Então, é importante você sempre fazer esse último pontinho pra sua peça ficar bem retinha. Ó, traz pra frente e fecha. Tá vendo? Chegou aqui no final, obrigatoriamente correntinha de subida, vira o trabalho, ó, entre o primeiro e o segundo ponto, aqui, ó, bem no meio, ó. Cabeça do ponto, a primeira, segunda, bem aqui, ó. E aí, você vai voltar o trabalho fazendo pontos baixos. E é só isso que nós vamos fazer. Por incrível que pareça, iremos trabalhar apenas pontos baixos. Simples assim. Rápido, fácil de fazer. Mais uma vez, é uma peça muito gostosa de crochetar. Então, todas as iniciantes vão conseguir fazer tranquilamente. E quem já faz crochê vai tirar de letra. Uma peça perfeita para você acrescentar aí no seu catálogo de vendas, tá? Porque, além de ser rápida e fácil de fazer, é uma peça que gasta pouquíssimo material. Vocês vão ver o tanto de fio que vai sobrar aqui. Vai sobrar muito fio mesmo. Ó, meu último pontinho aqui, ó, cabeça do ponto, ó, entre o primeiro e o último ponto. Sempre que você ficar com dúvida, virar o trabalho e perceber que tá um degrau, é porque tá faltando o ponto, tá? Então, tem sempre que fazer aqui o último ponto, ó, correntinha, vira aqui o trabalho, e ó, primeira, segunda cabeça do ponto, entre o primeiro e o segundo, ó, bem aqui, você já começa fazendo, ó, os pontos baixos normalmente. Então, vai ser só isso. Repetição de carreiras em pontos baixos. E olha como já está ficando lindíssima essa peça. Eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras e volto para passar a medida e para falar quantas carreiras eu fiz, tá? Então, a gente vai fazendo e vai dobrando. Fiz todas as minhas carreiras, que eu fiz um total de 30 carreiras. E é claro que você pode fazer quantas carreiras quiser. Fiquei com 22
quase 23 centímetros de altura por 10 centímetros. E como é uma peça personalizada, você pode fazer maior, menor, enfim, como você preferir. Eu fui fazendo as minhas carreiras e fui dobrando para eu conseguir visualizar o tamanho da minha peça para ver se combina com o tamanho do meu fecho. Agora, nós vamos trabalhar a nossa lateral. E no último pontinho da minha carreira, eu vou fazer mais 2 pontos dentro do mesmo buraquinho. Então, todas as minhas curvinhas, nós teremos 3 pontos baixos para ficar com o acabamento perfeito. E sempre entre os pontos da carreira, nós iremos fazer pontos baixos. Então, quando o Vzinho estiver virado para cima, eu vou pegar as 2 alcinhas da lateral e vou fazer o ponto baixo normalmente. Agora, quando nós estivermos na carreira do lado avesso, eu vou pegar sempre entre um ponto e outro, tá? Não tem problema. Então, introduzo a agulha, laço o fio, trago pra frente e fecho. Ó, lado direito, né? O meu ponto baixo, que é o Vzinho virado pra cima, eu preciso ter atenção e pegar sempre essa alcinha do lado esquerdo, para que fique com o acabamento perfeito e não fique com buraco o meu trabalho. Tá vendo que ficou com um buracão? Quando você perceber que ficou um buraco grande, provavelmente você pegou a alcinha errada. Então, tem que pegar a alcinha do lado esquerdo para você introduzir a agulha no centro do ponto, porque aí a outra perninha do ponto fica cobrindo esse espaço e não fique com um buraco. E aí, entre um ponto e outro, sempre fazendo pontos baixos até chegar lá no último ponto da carreira, sempre cuidando para não pular nenhum pontinho, porque senão quando a gente for dobrar essa peça, vai dar diferença, porque de um lado vai ter uma quantidade de pontos e do outro lado vai ter outra quantidade de pontos. Então, tem que ser um pontinho para cada carreira para dar certinho na hora de unir. Então, eu vou fazer essa repetição até chegar no final da minha carreira. Chegando ali no final, eu faço mais 3 pontos, faço pontos baixos, faço 3 pontos na outra quina e faço pontos baixos novamente. Fiz aqui toda a minha carreira em pontos baixos. E aqui no último pontinho, nós também vamos fazer 3 pontos. Então, eu faço o meu primeiro ponto baixo seguindo a minha carreira. O segundo, eu já faço ele na diagonal. E o terceiro, no mesmo pontinho, eu já faço seguindo a carreira que nós vamos trabalhar. Eu sempre vou virando o meu trabalho para que fique com o acabamento bem bonito. Agora, entre os pontos, eu faço um ponto baixo. Aqui vai ser sempre entre um ponto e outro, ó, sempre pegando a alcinha de baixo, que é a alcinha da correntinha que nós fizemos no início do trabalho. Então, você vai fazendo o ponto baixo até chegar no final da sua carreira, porque chegando no final, nós vamos repetir os 3 pontos da curvinha. Então, sempre pegando a alcinha, laçando o fio, trazendo para frente e fechando. É bem fácil e é bem rápido e dá uma cara lindíssima quando nós fazemos esse acabamento na nossa peça. Já estou chegando aqui no final da minha carreira e vamos de 3 pontos novamente. Olha como fica lindo o acabamento. Então, aqui eu já faço o meu primeiro ponto, seguindo a carreira que eu acabei de trabalhar. O segundo ponto, eu já viro um pouquinho o meu trabalho para ele ficar na diagonal. E o terceiro ponto, no mesmo buraquinho, ele já vai seguindo agora a lateral que nós vamos trabalhar. Já vou aproveitar e já vou fazer o acabamento do fio do início do nosso trabalho. Então, a gente deixa ele ali juntinho para crochetarmos em cima e já ficar um acabamento perfeito. E seguindo exatamente o que eu acabei de ensinar para você. Sempre entre os pontos, introduz a agulha, laço o fio e traz para frente. E agora no pezinho do ponto onde estou mostrando aqui. Introduz, laço o fio, traz para frente, fazendo um ponto baixo para cada carreira que nós trabalhamos, tá? É muito importante que você conte os pontos, que você visualize aí se tá tudo certinho, porque tem que ter a mesma quantidade de pontos do outro lado. Então, essa é a repetição que você vai fazer até chegar no último pontinho, onde nós vamos fazer apenas 2 pontos
porque ali já tem o primeiro pontinho. E olha como fica lindo o acabamento, um lado sem fazer o acabamento e o outro lado com o acabamento. Dá muita diferença e é importante sempre fazer os pontos baixos em volta. Fiz aqui toda a minha lateral em pontos baixos e agora aqui no último pontinho eu vou colocar apenas 2 pontos baixos, porque a gente já colocou o primeiro ponto baixo ali quando nós iniciamos a carreira. Igual lá do outro lado, a gente colocou apenas 2 pontos também. Então, aqui eu vou colocar o meu primeiro ponto e o meu segundo ponto juntamente próximo do primeiro pontinho da carreira lá, tá? Para termos 3 pontos exatamente iguais a todas as outras laterais que nós fizemos. Agora, nós vamos cortar o fio e fazer o acabamento perfeito e invisível com a ajuda de uma agulha de tapeceiro. Então, eu pego a agulha, passo aqui no fio com cuidado para não desviar. E agora eu quero que você tenha atenção. Nós vamos pular essa primeira correntinha e vamos direto na segunda, porque se eu faço o fechamento nessa primeira correntinha, eu ao invés de fazer o fechamento invisível, eu acabo aumentando um pontinho. Então, a gente tem que tomar cuidado e fazer sempre no segundo ponto, porque esse fechamento vai ficar em cima do primeiro, tá vendo? E fica realmente bem perfeito e bem visível. Agora, eu volto o fio exatamente onde ele tá saindo, levando para trás. E vejam como fica aqui o desenho da correntinha perfeito. Super rápido e super fácil de fazer esse fechamento e fica com um acabamento incrível. Agora, com o fio ainda dentro da agulha de tapeceiro, eu vou passando por dentro dos pontos, pegando somente as 2 alcinhas de trás, só superficial mesmo, tá? Cuidado para não fazer o acabamento de forma que apareça do outro lado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ó, verifica se o outro lado não tá aparecendo. Então, laço o fio e vai passando por dentro dos pontos. Aqui o acabamento é feito como de costume. Eu gosto sempre de passar entre os pontos e voltar com o fio. Então, eu deixo uma perninha do fio, do ponto para fora, que dessa forma faz tipo um nozinho, tá vendo aqui o azul? Então, eu deixo aqui a perninha e volto com a agulha, passando por dentro dos pontos novamente. Feito isso, eu corto o fio e já está prontíssimo o meu acabamento. Eu sempre faço assim, sempre dá certo. E eu gosto muito porque aí dessa forma eu não preciso ficar usando sempre a cola, tá? Então, agora o meu lado avesso é esse e esse é o meu lado direito. O lado direito é sempre quando você vê o Vzinho virado para cima, que foi o lado que você... Vamos agora unir as laterais. Então, ó, lado direito do ponto, que é o Vzinho virado para cima, e o avesso para dentro. Então, veja aí como você quer fazer essa dobra, se você quer ela maiorzinha assim, maiorzinha aqui, enfim, vá fazendo aí do seu jeito, tá? Então, aqui, ó, como eu vou colocar o meu fecho, eu já fico meio que medindo aqui. Olha que coisa fofa, gente, tô muito apaixonada. Ó, então aqui pra mim tá ótimo. Então, ó, será essa a altura. Ó, então, eu vou vir aqui com o marcador. Ó. Coloco o marcador aqui e o marcador aqui do outro lado. E eu gosto sempre de contar os pontos, ó, do marcador até o primeiro ponto dos 3, tá vendo? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfeito, certinho, a mesma distância. Agora, eu vou virar ela do avesso, ó. Então, aqui, o lado direito da minha peça tá virado pra cima, porque nós vamos desvirar essa peça, tá? Então, aqui você pode escolher se você quer fazer o fechamento com as 2 cores ou só com uma, enfim, como você quiser. Ó, eu vou fazer aqui com as 2 cores. Tirar esse nozinho aqui pra fora. Ó. E eu vou pegar aqui, ó, o meu primeiro ponto dos 3, que é aqui essa cabeça do ponto. E aqui do outro lado, ó, tá vendo?
E aí, você pode pegar também as duas alcinhas ou apenas a alcinha de fora, porque a cabeça do ponto, ó, tem duas alcinhas, tem a de cá e a de dentro. Então, eu vou pegar sempre a de fora. A de fora de um lado e a de fora do outro lado. Ó. Vou deixar aqui a ponta do fio, traz pra frente. Ó. Vamos ajustar. Isso. Laça e fecha. Alcinha de fora de um lado. E a alcinha de fora aqui do outro lado, ó. Aqui. Já deixa aqui o fio. Laça, traz pra frente e fecha. Alcinha de fora daqui. E, ó, a alcinha de fora de lá, tá vendo? Ó, tem duas alcinhas. A de dentro e a de fora. E aí, você pega sempre a de fora. Traz pra frente e fecha, fazendo ponto baixo. Ó, aqui eu peguei apenas um fio. Então, desmancho e refaço. Sempre que você estiver fazendo crochê, você vê alguma coisa que tá diferente, que você acha que ficou errado, já conserta na hora. Pra ficar bem perfeito o seu trabalho. Senão chega lá no final do trabalho, você fala, poxa, tem um erro aqui. Eu vi e acabei não desmanchando. Então, qualquer coisa que você perceber que não ficou do seu agrado, já refaça na hora. Ó, sempre pegando a alcinha de fora daqui e a alcinha de fora de lá. A agulha sempre reta, tá vendo? E aqui a gente já vai escondendo o fio. Chegando aqui no final, eu volto. Feita aqui toda a minha lateral, cheguei aqui no último ponto, eu faço uma correntinha para travar. Ó. E corto o ponto, tá? Depois a gente faz o acabamento. Agora, vamos para o outro lado. Ó. Aqui. Aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. E o primeiro ponto aqui, ó. Sempre pegando as alcinhas de fora, tá vendo? Venho aqui agora com o fio novamente. Pode fazer um lado de uma cor, um lado de outra. Enfim, usem a criatividade de vocês. Ó. Traz o fio pra frente, deixa aqui pra gente fazer o acabamento. Laça e fecha. Pega aqui, ó, a alcinha de fora e a alcinha de fora do outro lado. Passa aqui o fio por cima, tá vendo, ó? Traz pra frente e fecha. Tudo que você fez de um lado, você vai fazer do outro lado. E aqui a mesma coisa, ó. A cabeça do ponto tem duas alcinhas, a de cá e a de lá. Então, a gente pega somente a de fora, para na hora que formos desvirar a nossa peça, ela vai estar com um acabamento ali, bem bacana, que você já vai ver. Ó. Então, a alcinha de um lado, a alcinha do outro. Vamos, opa. Ó, tem que ter atenção, tá vendo, ó? Aqui eu já tava pegando apenas um fio. E eu tenho que trabalhar com os dois fios. Ó, então, deixa, esse aqui é para acabamento. Ó, alcinha de fora aqui. E a alcinha de fora de lá. E faz o ponto baixo. Alcinha de fora, alcinha de fora. Chegando aqui no final, eu volto novamente. Cheguei aqui no final, ó, a mesma coisa. Correntinha. Corto o fio. Cortou o fio, puxa, que vai travar. Eu só faço o acabamento depois que eu desviro a peça, para eu ter certeza que ficou bem certinho.
porque senão a gente faz o acabamento e aí quando você vê, ficou alguma coisa errada, aí você tem que desmanchar o acabamento, dá muito trabalho. Então, eu prefiro desvirar e cortar. Pontinha do fio ficou pro lado de fora, não tem problema, é só cortar. Ó. Certinho. Tá vendo aqui a lateral, como fica linda? E aqui é o que eu falei pra você. Quando você pega a alça do ponto certinho, olha como fica aqui, ó. O contorno certinho, tá vendo? Ó. Eu gosto de trabalhar com esse detalhe porque mostra o que que é da peça e o que que é a lateral. Agora sim eu posso fazer o acabamento. Olha como fica linda a peça. Olha isso, gente. Linda, né? Então, aqui, você desvira a peça e faz o acabamento com a agulha de tapeceira, igual nós fizemos aqui, ó, no final. Então, vamos agora para a aplicação do nosso fecho. Lindíssimo, ele vem com essas garrinhas aqui em cima e a parte do corpo, ó. É só abrir aqui. Então, aqui a gente consegue fazer a aplicação com a mão, tá? Aí, a gente abre aqui um pouquinho, encaixa aqui certinho, ó. Deixa eu ver aqui se tá no meio certo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso. Ó. Eu vou medir também. Ó, pra saber se tá aqui bem certinho, 4 centímetros. E aqui 4 centímetros, perfeito. Só pra ver se tá bem centralizado. E aí, é só apertar, ó. Com a mão mesmo aqui você aperta, tá vendo? Se você quiser, pode usar um alicate como esse aqui. Eu gosto de encapar a ponta do alicate, que aí não amassa. Não arranha, nada do tipo. Ó, mas com a mão mesmo você já faz a aplicação. Bem firme, ó. Tá vendo? E para aplicar a parte de baixo, eu faço da seguinte forma. Abre aqui. Você pode encaixar assim, ou já pode encaixar assim mesmo. Eu gosto de fazer sempre assim, ó. Então, eu encaixo aqui e vejo aqui certinho onde vai ficar o meu fecho. Ó. Pra ficar bem certinho, tá vendo? Eu abro aqui o fecho. Ó, ele já apareceu aqui do outro lado. Ó. Tá vendo? Ó, as duas perninhas. Venho aqui com essa plaquinha. Encaixo aqui. Ó, peraí. Assim. Aqui, ó. Encaixou aqui bem certinho. E aí, eu venho com o meu alicate. Aí, eu já gosto de vir com alicate, tá vendo? Porque aí, você consegue puxar mais aqui a perninha, ó. E dobrar. E aí, fica mais firme. Ó. Olha como fica firme, tá vendo? Não solta. E aí, ali, lembrando, tem que fazer o acabamento. E a nossa peça já está pronta, ó. Olha que linda que fica. Olha isso, gente. Eu adoro essa peça, porque ela é super rápida, super fácil de fazer, tá vendo? Utilizamos aqui apenas os pontos básicos do crochê. Dá pra colocar aqui o cartão, documento, enfim, o que você quiser. Olha como fica linda. Sobra muito fio, olha aqui, nem mexemos no fio ainda, tá? Sobra muito fio, fio suficiente para fazer umas 3 a 4 peças como essa daqui, porque nós trabalhamos o fio duplo, né? Então, ele fica mais grosso, então, economizamos muito no fio também. Além de economizar no tempo, né? O fio fica mais espesso, enfim. Então,
ótima ideia para você acrescentar aí no seu portfólio de vendas. Olha isso, gente, estou muito apaixonada. Olha como fica linda. Eu amei essa ideia, dá inclusive para fazer ela maior, para ser uma carteira de mão. Olha como fica chique. Também, linda, né? Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe o seu comentário, isso é importantíssimo para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos exclusivos de crochê para você. Tira um print aqui, ó, corre no armarinho mais próximo da sua casa e já pede o fio de juta com Marocolor da Castanhal. Eu tenho certeza que você vai amar, porque é um fio sustentável, tem cores vibrantes, enfim, tem uma paleta de cores maravilhosas. E para precificar essa peça, utilize a nossa calculadora do crochê, que ela é 100% online e gratuita e ela está disponível sempre para você, tá? O link também está aqui na descrição do nosso vídeo. Um beijo, até a nossa próxima aula.